Ela sonhava em ser cantora, mas o namorado sabotou seu teste para cantar em uma banda, para que sua amante fosse a vocalista. Mas ela descobriu a tempo e fez o inesperado. O som da campainha ecoou pelo apartamento, mas eu não me movi. Meus pés pareciam colados no chão de madeira, e o ar tenso e pesado se recusava a entrar nos meus pulmões. Na tela do notebook de Lucas, aberto sobre a nossa pequena mesa de jantar, um e-mail brilhava com uma crueldade quase cômica. Era uma troca de mensagens entre ele e Ricardo, o guitarrista da banda Sons da Noite. Relaxa, cara. Já resolvi a parada da Clara. O pendrive com a demo dela corrompeu. Que pena, né? A vaga é da Magda. Ela só precisa aparecer lá amanhã às 15 horas e cantar qualquer coisa. O lugar já é dela. A campainha tocou de novo, mais insistente. Era ela, Magda, minha melhor amiga. A pessoa para quem eu liguei chorando de felicidade quando consegui o teste. A pessoa que me ajudou a escolher a roupa. A pessoa que, segundo aquele e-mail, estava prestes a roubar o meu sonho com a ajuda do meu namorado. Minhas mãos tremiam. Eu fechei o notebook com um clique seco, o som cortando o silêncio do apartamento. Respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. O nó na minha garganta não se desfez, mas o tremor nas minhas mãos diminuiu, substituído por uma frieza que eu nunca tinha sentido antes. Caminhei até a porta, girei a chave e a abri. Magda estava ali, com um sorriso ensaiado no rosto e um pote de sorvete de flocos, o meu favorito. Amiga, trouxe nosso kit de emergência pré-teste, ela disse com aquela voz doce que agora soava como vidro quebrado nos meus ouvidos. Para acalmar os nervos, você deve estar uma pilha. Eu dei um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Meu rosto era uma máscara de gesso, sem expressão alguma. Ela pareceu não notar, ou fingiu não notar. Entrou saltitante, colocando o sorvete no congelador como se fizesse aquilo todos os dias. E fazia. Onde está o Lucas? Achei que ele estaria aqui, sendo o seu fã número 1. Ela se virou, finalmente me encarando. O sorriso dela vacilou por um instante. Clara, tá tudo bem? Você tá pálida? Eu fechei a porta devagar. O clique da fechadura pareceu selar o nosso destino ali dentro. Ele precisou sair. Minha voz saiu rouca. Um sussurro estranho. Problemas no trabalho. Ah, que pena. Mas não se preocupa, eu tô aqui. Ela veio e tentou me abraçar. Eu recuei. Um movimento quase imperceptível, mas o suficiente para que ela parasse com os braços no ar. O sorriso dela morreu de vez. O que foi? Nós precisamos conversar, Magda. Sobre o teste? Olha, eu sei que você tá nervosa, mas você vai arrasar. Sua voz é... Não é sobre o teste. Eu interrompi. E o silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tudo que não estava sendo dito. É sobre nós. E sobre o Lucas. Os olhos dela piscaram. Um pequeno sinal de pânico, que ela tentou disfarçar rapidamente. Nós? O que tem nós? E o que o Lucas tem a ver? Caminhei de volta para a mesa de jantar e abri o notebook novamente. A tela se acendeu, iluminando o e-mail para que ela pudesse ver. Eu não disse nada. Apenas apontei. Ela se aproximou devagar, os olhos fixos na tela. Vi o momento exato em que ela leu a frase. A cor sumiu do rosto dela, deixando-a com a mesma palidez que ela tinha notado em mim. A boca dela abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ela olhou para mim e pela primeira vez não vi minha amiga. Vi uma estranha, uma predadora. Clara, eu posso explicar, ela gaguejou, dando um passo na minha direção. Explicar o quê? Minha voz era baixa, mas cortante como uma lâmina. Que você estava dormindo com o meu namorado? Ou que vocês dois armaram para tirar de mim a única chance que eu tive na vida? Qual parte você quer explicar primeiro? Não é o que você está pensando. Não? Então me diz o que eu deveria pensar. Eu levantei a voz.
sentindo a raiva finalmente quebrar a camada de gelo que me envolvia. Eu deveria pensar que meu namorado, que jurou me apoiar, deletou minha música de propósito, e que minha melhor amiga, a minha irmã, está pronta para pegar o meu lugar? Me ajuda a entender, Magda, porque eu tô um pouco confusa. O Lucas, ele disse que você não estava pronta, ela disse, a voz subindo, desesperada, que a pressão ia te fazer mal. Ele estava preocupado com você e a banda precisava de uma vocalista. Ele achou que eu poderia segurar as pontas até você ficar bem. A mentira era tão absurda, tão mal construída, que por um momento eu quase ri. Uma risada amarga, cheia de dor. Preocupado comigo? Ele estava tão preocupado comigo que resolveu te consolar na nossa cama. O silêncio dela foi a confissão. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes e furiosas. Eu não soluçava, elas apenas caíam, como se o meu corpo tivesse se livrando de todo o veneno daquela traição. Há quanto tempo? Perguntei, a voz embargada. Ela baixou o olhar para os próprios pés. 6 meses. 6 meses. Meio ano de sorrisos falsos, de abraços mentirosos, de segredos sussurrados pelas minhas costas. Cada eu te amo do Lucas, cada amiga você é a melhor da Magda, tudo uma farsa. O chão pareceu desaparecer sob os meus pés. Eu me apoiei na mesa, o mundo girando. Sai, eu disse, a voz pouco mais que um murmúrio. Clara, por favor, me escuta. Eu disse para sair. Eu gritei, e a força do meu próprio grito me surpreendeu. Pega suas coisas, pega a sua mentira e some da minha casa, some! Ela se encolheu, como se eu tivesse batido nela. Com os olhos cheios de lágrimas, lágrimas de culpa ou de pena de si mesma, eu não saberia dizer. Ela pegou a bolsa e correu para a porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. Eu sinto muito, Clara, de verdade. A porta se fechou. E então, o som da chave na fechadura. Lucas. Ele estava chegando para o ato final da peça. Ele entrou com um sorriso cansado, segurando um pequeno buquê de margaridas, as minhas flores favoritas. A visão era tão cínica que meu estômago se revirou. Oi, meu amor. Desculpa a demora, o trânsito estava Ele parou de falar quando viu meu rosto. O buquê escorregou da mão dele, espalhando as flores pelo chão, pequenas testemunhas brancas da nossa ruína. O que aconteceu? Você está chorando? É um nervosismo para o teste? Eu te falei para não se preocupar, você vai ser incrível. Ele se aproximou para me tocar e eu dei um passo para trás, como se o toque dele fosse ácido. Não encosta em mim. O sorriso dele desapareceu, substituído por uma confusão cautelosa. Clara, o que foi? Eu apontei para o notebook, assim como fiz com Magda. O mesmo roteiro, o mesmo ato de revelação. Ele seguiu meu dedo, seus olhos correram pela tela e eu vi a compreensão seguida pelo pânico tomar conta de suas feições. Amor, isso não é o que parece. O Ricardo entendeu tudo errado. Eu posso... Você acha que eu sou idiota, Lucas? Você acha que eu não sei juntar as peças? O pendrive corrompido, a sua insistência para que eu não fosse checar com a banda, os seus telefonemas estranhos e a Magda. Ah, Magda. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava encurralado. Foi um erro, uma fraqueza, não significou nada. Eu amo você, Clara, só você. Você não sabe o que é amor. Amor não destrói sonhos. Amor não trai pelas costas. Amor não mente. Cada palavra era uma pedra que eu atirava nele. Você e ela, vocês são iguais. Por favor, me dá uma chance de consertar isso, ele implorou, os olhos suplicantes. Eu olhei para ele. Para o homem que eu amava, ou que eu achava que amava. E não senti mais nada. A dor estava lá, um buraco negro no meu peito. Mas o amor
O amor tinha morrido. Tinha sido assassinado por ele e pela minha melhor amiga. Não tenho o que consertar, eu disse com uma calma assustada. Pega suas coisas, eu quero você fora da meu apartamento até o fim da noite. Clara, não faz isso. Para onde eu vou? Não sei. Talvez a Magda tenha um lugar para você. A ironia pingava da minha voz. Vocês parecem se dar tão bem. Ele me olhou, derrotado. Sabia que não havia mais argumento. Enquanto ele caminhava em direção ao quarto para juntar suas roupas e sua vida numa mala, eu me sentei na cadeira. Olhei para o notebook, para o e-mail que tinha detonado meu mundo. A data e a hora do teste brilhavam na tela. Amanhã, às 15 horas. O teste da Magda. O teste que deveria ter sido meu. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eu ia ficar aqui, chorando no escuro, enquanto ela subia no palco e roubava minha vida. Uma nova sensação começou a borbulhar sob a dor e a raiva. Uma chama fria e afiada. Determinação. Eles não iam me destruir. Eles não iam roubar o meu sonho. Eu ainda não sabia como, mas amanhã, às 3 da tarde, eu estaria naquele palco. Custe o que custar. Lucas saiu. A porta se fechou com um baque surdo, levando com ele 3 anos da minha vida compactados em 2 malas. Fiquei parada no meio da sala, um campo de batalha silencioso. As margaridas que ele trouxera estavam esmagadas no chão, suas pétalas brancas manchadas pela sola dos sapatos dele. O apartamento que antes era o nosso ninho, de repente pareceu vasto, frio e assustadoramente vazio. Cada canto guardava uma memória, e todas elas agora estavam envenenadas. O sofá onde assistíamos a filmes, a cozinha onde ele tentava desastradamente cozinhar para mim, a janela onde eu ficava ensaiando com a luz do fim de tarde entrando, enquanto ele dizia que a minha voz era a coisa mais linda do mundo. Mentira. Tudo mentira. Eu não conseguia respirar ali dentro. Agarrei minha bolsa e as chaves e saí, batendo a porta atrás de mim. Não sabia para onde estava indo, apenas andei. As luzes da cidade começavam a se acender, pintando o céu de um laranja melancólico. As pessoas passavam por mim, rindo, conversando, vivendo suas vidas normais, alheias ao cataclisma que tinha acabado de devastar a minha. Para elas, era só mais uma noite de sexta-feira. Para mim, era o fim de um mundo. Meus pés me levaram sem que eu percebesse a uma pequena lanchonete de esquina que eu nunca tinha entrado antes. Era um lugar simples, com balcão de fórmica, bancos de couro vermelho e um cheiro reconfortante de café e pão na chapa. Parecia um refúgio, um lugar anônimo onde ninguém me conhecia, onde eu não era a namorada traída ou a amiga apunhalada pelas costas. Eu era só uma garota precisando de um café. Sentei-me em uma mesa no canto, de frente para a janela, e pedi um café preto, sem açúcar. Quando a xícara chegou fumegando, eu apenas a segurei entre as mãos, sentindo o calor se infiltrar na minha pele gelada. Eu não bebi. Fiquei ali, olhando o movimento lá fora, mas sem ver nada. Minha mente era um turbilhão. A dor da traição era uma onda física que vinha e me afogava, tirando o meu ar. E logo em seguida vinha a raiva, uma brasa quente que me impedia de desmoronar por completo. Como eles puderam? Como ele pôde olhar nos meus olhos, dizer que me amava enquanto planejava me destruir? E Magda? Magda era pior. Ela secou minhas lágrimas, ouviu meus medos sobre o teste, me abraçou e disse que tudo daria certo. A intimidade da traição dela era o que mais doía. Ela não roubou apenas meu namorado e meu sonho. Ela roubou meu passado, reescrevendo cada lembrança boa que tínhamos com a tinta da falsidade. Um plano. Eu precisava de um plano. Invadir o teste? Fazer um escândalo? Ligar para o Ricardo e contar tudo? Minha cabeça doía. Eu estava exausta, esgotada. Talvez o melhor fosse simplesmente desistir. Esquecer a banda, esquecer a música, esquecer tudo. A ideia era tentadora, um alívio sombrio que prometia o fim da dor. Eu fechei os olhos e uma lágrima solitária escapou, rolando quente pela minha bochecha. Com licença.
Abri os olhos, assustada. Um homem estava parado ao lado da minha mesa. E não era um homem qualquer. Ele era alto, com ombros largos que preenchiam bem a camisa de linho azul claro. O cabelo era escuro e um pouco desalinhado. E os olhos... Os olhos eram de um castanho tão profundo que pareciam guardar segredos. Ele tinha um sorriso leve nos lábios, um sorriso que não era invasivo, apenas gentil. Era o tipo de beleza que fazia o ambiente parar um segundo. Desculpe incomodar, ele disse com uma voz calma e grave, que combinava perfeitamente com ele. Eu estava sentada ali no balcão e... Bem, você parece o tipo de pessoa que precisa de um pedaço de torta de limão para acompanhar essa tristeza toda. Eu pisquei, confusa. Limpei a lágrima do meu rosto rapidamente, sentindo-me exposta. Eu não tô triste, tô bem. Certo. Ele sorriu de novo e pequenas rugas se formaram nos cantos de seus olhos. E eu sou o Batman. Posso me sentar? Prometo que não mordo, a menos que a torta de limão esteja realmente muito boa. Eu não sei por quê, mas um pequeno sorriso escapou dos meus lábios, o primeiro em horas. Talvez fosse o absurdo da situação, ou talvez a gentileza genuína nos olhos daquele estranho. Pode, eu disse baixinho. Ele se sentou no banco à minha frente e fez um sinal para a garçonete. 2 fatias da melhor torta de limão e mais um café preto para a moça aqui. O meu com um pingo de leite, por favor. Ficamos em silêncio por um momento, até que ele se inclinou um pouco para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Dia ruim? Ele perguntou sem rodeios. Eu dei de ombros, olhando para minha xícara de café intocada. Pode-se dizer que sim. Problemas de coração ou problemas de vida? É possível ser os 2 ao mesmo tempo? Retruquei, com um pingo de amargura. Geralmente um leva ao outro, ele respondeu, pensativo. Mas a boa notícia é que nenhum dos 2 dura para sempre. As tortas chegaram. Eram fatias generosas, com um merengue dourado por cima. O cheiro cítrico preencheu o ar. Ele pegou o garfo e partiu um pedaço da sua. Sabe, às vezes um estranho é a melhor pessoa para se desabafar. Sem julgamentos, sem consequências, apenas um ouvido. O meu nome é José, a propósito. Eu encarei. Havia algo nele, uma calma, uma segurança que me fez sentir, pela primeira vez naquele dia infernal, que eu poderia baixar a guarda por um instante. E as palavras simplesmente saíram, como uma represa que se rompe. Meu namorado, meu ex-namorado, corrigi, a palavra soando estranha na minha boca, me traiu, com a minha melhor amiga. José parou com o garfo a meio caminho da boca. Ele não disse sinto muito ou qualquer outro clichê. Apenas me olhou, esperando. E eu continuei. Contei tudo. Sobre o meu sonho de ser cantora, sobre o teste para a banda, sobre o e-mail, sobre o pendrive corrompido. Contei sobre a confrontação com Magda, sobre a chegada de Lucas com os flores. Despejei toda a sujeira, toda a dor, toda a humilhação em cima daquela mesa, entre as 2 fatias de torta. Quando terminei, o silêncio voltou a se instalar. Eu me sentia vazia, esvaziada. Mas era um vazio diferente, mais limpo. José terminou de mastigar seu pedaço de torta lentamente, pensativo. Ele limpou a boca com um nargapinho e me encarou, com uma intensidade que me fez prender a respiração. Que filhos da... Ele começou, mas se conteve. Desculpe, isso é terrível. Clara, ele usou meu nome, que eu nem lembrava de ter dito. É uma traição em um nível que poucas pessoas experimentam. E dói. Dói como um inferno. Eu acendi, sentindo um novo nó se formar na garganta. Eu não sei o que fazer. Parte de mim quer vingança, fazer eles sentirem um pingo do que eu tô sentindo. E a outra parte só quer se enrolar na cama e desaparecer. Ambas as reações são normais, ele disse com a voz suave. Mas posso te dar uma perspectiva diferente? Uma que talvez você não esteja vendo agora, no meio do furacão? Eu encarei curiosa. Qual? O que eles fizeram foi sujo,
Foi baixo, mas eles te deram um presente. Eu franzi a testa. Um presente? Eles destruíram a minha vida. Não, eles te mostraram quem realmente são, antes que você investisse mais tempo nisso. Imagine se você tivesse se casado com ele, se tivesse tido filhos. Imagine se você tivesse construído toda a sua carreira com essa amiga ao seu lado, esperando o momento certo para te puxar o tapete de verdade. Eles te mostraram a verdade agora. E a verdade, por mais que doa, é sempre um presente. Talvez isso que você está sentindo não seja o fim do seu mundo. Talvez seja uma libertação. Libertação. A palavra ecoou na minha mente. Era uma ideia tão contrária a tudo que eu sentia, presa, traída, diminuída, mas ao mesmo tempo fazia um sentido aterrorizante. Uma libertação de um amor que era mentira. Uma libertação de uma amizade que era uma farsa. Libertação, repeti em voz alta. Exatamente. Agora você está livre para construir algo real. Um amor de verdade, amizade de verdade. E um sonho que seja só seu, sem sabotadores disfarçados de fãs. Eles não destruíram seu sonho, Clara. Eles só tentaram adiá-lo. O que você vai fazer a respeito é o que importa agora. Ele pegou a sua xícara de café e bebeu o resto em um gole. Olhou para o relógio. Eu preciso ir. Tenho um compromisso. Mas pense nisso. Vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas o sucesso é um banquete que você come na frente deles, enquanto eles morrem de fome. Ele se levantou, deixando o dinheiro da conta sobre a mesa. A torta foi por minha conta. Considere um investimento no seu futuro. Ele sorriu para mim uma última vez, um sorriso genuíno e encorajador. Fique bem clara, e não se preocupe. A gente se vê por aí. Tenho certeza disso. E com isso, ele se virou e saiu da lanchonete, desaparecendo na noite. Fiquei ali, sentada, olhando para a porta por onde ele saíra. O caos dentro de mim começava a se assentar. A dor ainda estava lá, uma ferida aberta, mas as palavras dele tinham sido um antisséptico poderoso. Libertação. Sucesso. Peguei o garfo e experimentei a torta de limão. O doce do merengue e o azedo do creme explodiram na minha boca. Era a coisa mais deliciosa que eu já tinha provado. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela. Meus olhos ainda estavam vermelhos, meu rosto manchado. Mas havia algo diferente ali. Uma faísca. A brasa da raiva e a centelha de esperança que aquele estranho acendeu se uniam, formando uma nova chama. Eles não iam vencer. Magda podia ter o horário do teste, mas eu tinha a verdade. E eu tinha minha voz. A minha libertação começaria amanhã, às 3 da tarde. Passei a noite em claro. O gosto da torta de limão e as palavras de José, libertação, sucesso, se misturaram com a dor ardente da traição, criando em mim uma energia febril, perigosa. Eu não chorei mais. As lágrimas tinham secado, dando lugar a uma clareza gelada. Vingança não era o bastante. Humilhá-los não era o bastante. Eu queria de volta o que era meu. Às 2 da tarde, do dia seguinte, 1 hora antes do teste de Magda, eu estava parada em frente ao estúdio de ensaio. Era um galpão antigo em uma área industrial da cidade, com paredes pichadas e um ar de rock and roll decadente que eu sempre amei. Respirei fundo o ar pesado e metálico. O coração batia forte contra as costelas, não de medo, mas de pura adrenalina. Entrei. O lugar estava escuro, iluminado apenas por alguns spots no teto. Lá no fundo, no pequeno palco montado, a banda Sons da Noite passava o som. Ricardo, o guitarrista, estava de costas, solando na guitarra. Beto e Tiago, o baixista e o baterista, o acompanhavam. Reconheci a melodia de uma das músicas deles. Caminhei em direção a eles, o som dos meus passos ecoando no galpão vazio. Ricardo foi o primeiro a me ver. Ele parou de tocar abruptamente,
a nota final da guitarra soando distorcida e feia no silêncio que se formou. Clara, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a hostilidade evidente na sua voz. Ele ajeitou a guitarra no ombro como se fosse um escudo. Eu vim pro teste. Minha voz saiu firme, sem nenhum tremor. Ricardo soltou uma risada debochada. O teste? Acho que você não recebeu o recado. Houve um problema com a sua demo. Uma pena. A vaga já foi preenchida. Problema? Repeti, um sorriso frio surgindo nos meus lábios. Ela se corrompeu misteriosamente? A expressão de Ricardo mudou. O deboche deu lugar a um nervosismo mal disfarçado. Foi isso. Coisas de tecnologia, sabe como é? Sei tão bem que o Lucas até te mandou um e-mail explicando direitinho como essa tecnologia funciona. Tirei o celular da bolsa, abri a foto do e-mail e estendi na direção dele. Quer que eu leia em voz alta? Ou você prefere que a gente pule a parte do teatro? Beto, o baixista, um cara grandão e barbudo que sempre pareceu ter um ar mais justo, desceu do palco e se aproximou. Deixa eu ver isso, ele disse, a voz grave. Ricardo tentou impedi-lo. Não é nada, cara, é só... Mas Beto já tinha pegado o celular da minha mão. Seus olhos correram pela tela. A cada palavra, sua expressão se fechava mais. Ele me devolveu o celular e se virou para Ricardo, os olhos fuzilando o guitarrista. Que palhaçada é essa, Ricardo? O Lucas me pediu. Ele disse que a Magda era mais profissional. Desde quando o namorado de uma candidata decide quem é profissional ou não? Tiago, o baterista, se manifestou lá de trás. Eu gostei da demo da Clara. A voz dela era incrível. A demo que vocês ouviram não existe mais, eu disse, chamando a atenção de volta para mim. Mas eu estou aqui. Minha voz não se corrompeu. Eu quero uma chance justa. É só o que eu peço. Beto me encarou. Depois olhou para Ricardo, que estava pálido e suado. Ela tem razão. Isso foi sujeira. Ela merece uma chance. Mas a Magda já está vindo, Ricardo protestou. Ótimo, disse Beto com um brilho desafiador no olhar. Então, vamos ouvir as duas. Nesse exato momento, a porta do estúdio se abriu e Magda entrou. Ela usava um vestido preto justo e um batom vermelho vibrante. Tinha o cabelo perfeitamente arrumado e um ar de estrela de rock ensaiado. O sorriso confiante em seu rosto morreu no instante em que ela me viu ali, parada no meio do caminho, como um fantasma em seu show particular. O choque em seus olhos foi a minha primeira pequena vitória. Clara? O que você está fazendo aqui? O mesmo que você, eu imagino, respondi seca. O clima ficou pesado, elétrico. Beto subiu de volta no palco e pegou o seu baixo. Bom, já que estão as duas aqui, vamos resolver isso de uma vez. Magda, Clara, subam. Magda me lançou um olhar que era uma mistura de pânico e ódio. Ela subiu no palco a passos duros, evitando me olhar. Eu a segui, sentindo todos os olhares sobre mim. Era a primeira vez que eu pisava em um palco de verdade. As luzes eram quentes e o cheiro de poeira e eletricidade era inebriante. Vamos fazer o seguinte, disse Beto, assumindo o comando. A gente toca uma base nossa, uma música mais lenta. Vocês duas vão cantar juntas, a mesma letra. Queremos ver o timbre, a harmonia, a emoção. Quem se sair melhor, fica com a vaga. Justo? Magda engoliu seco, mas assentiu. Eu apenas balancei a cabeça afirmativamente. Era mais do que eu poderia ter pedido. Uma batalha. Cara a cara. Tiago marcou 4 tempos com as baquetas e a melodia começou. Era uma balada melancólica, com uma linha de baixo profunda e uma guitarra limpa e triste. A letra falava sobre mentiras, sobre um amor que se revelou uma ilusão. Perfeito.
Magda segurou o microfone com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos. Ela começou a cantar no primeiro verso. A voz dela era bonita, tecnicamente correta. Ela atingia todas as notas. Tinha um vibrato controlado, mas era só isso. Era uma performance. Fria, ensaiada. Ela cantava as palavras, mas não as sentia. Seus olhos iam de um lado para o outro, nervosos, evitando os meus a todo custo. Ela estava atuando. Então, chegou a minha vez, no segundo verso. Peguei o outro microfone, fechei os olhos por um segundo e deixei tudo vir à tona. A imagem do e-mail, a traição de Lucas, o sorriso falso de Magda, a dor, a raiva, a conversa com o José, a palavra libertação. Abri a boca e a voz que saiu não era apenas a minha. Era a voz da minha dor, da minha fúria, da minha alma partida. Cada palavra da letra era a minha história. Você construiu um castelo com promessas de areia e eu me afoguei no mar que você criou. Minha voz não era apenas tecnicamente correta, ela tremia com emoção real, subia com uma força que eu não sabia que possuía e se quebrava nos momentos certos, carregada de uma vulnerabilidade que fez o ar do estúdio ficar parado. Quando chegou o refrão, nós deveríamos cantar juntas. Magda entrou na melodia, mas sua voz agora parecia fraca, um sussurro perto do vendaval que saía de mim. Eu abri os olhos e a encarei diretamente. Cantei para ela, cantei sobre ela. E agora a verdade cai como chuva ácida, lavando a tinta da sua obra-prima. Vi o momento em que ela se quebrou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua voz falhou, desafinou. Ela tentou continuar, mas o som que saía era estrangulado. Ela estava cantando uma música, eu estava vivendo uma. Eu não parei. Continuei até o último acorde, sustentando a última nota com toda a força dos meus pulmões até a música morrer em um silêncio profundo e absoluto. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. O único som era o zumbido baixo dos amplificadores. Beto, o baixista, foi o primeiro a se mexer. Ele pousou baixo no suporte, lentamente. Olhou para Tiago, que assentiu com a cabeça, os olhos arregalados. Depois olhou para Ricardo, que estava de cabeça baixa, encarando a própria guitarra como se nunca a tivesse visto antes. Magda largou o microfone no chão. O som do baque estalou no silêncio. Sem dizer uma palavra, ela desceu do palco e correu para fora do estúdio, soluçando. A porta bateu e ela se foi. Eu continuei ali, parada, o microfone ainda na mão, o corpo todo tremendo pela descarga de emoção. Estava exausta, como se tivesse corrido uma maratona. Beto se virou para mim. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto barbudo. Bem-vinda à banda, Clara. Eu tinha conseguido. A vitória não era doce como eu imaginava. Era um alívio poderoso, uma afirmação brutal. Era o som da minha própria voz ecoando no silêncio que eles tentaram me impor. E isso era muito melhor do que qualquer vingança. O som da porta batendo atrás de Magda deixou um vácuo no estúdio. Por um longo momento, o único movimento era a poeira dançando nos feixes de luz. Eu soltei o ar, que nem sabia que estava prendendo, e minhas pernas fraquejaram. Tive que me apoiar no pedestal do microfone para não cair. A adrenalina que me sustentara durante a última hora começou a se dissipar, deixando para trás um cansaço profundo que vinha da alma. Beto, o baixista, se aproximou com um copo de plástico com água. Toma, você parece que vai desmaiar, ele disse, a voz grave agora soando gentil. Eu aceitei a água, minhas mãos ainda tremendo um pouco. Obrigada. Não precisa agradecer, você nos fez um favor. Ele continuou, olhando na direção de Ricardo, que ainda estava encolhido perto do seu amplificador. A gente precisava de uma voz com verdade. E você, garota, você sangrou para aquele microfone. Ricardo se aproximou, sem graça, evitando meu olhar. Olha, Clara, foi mal. O Lucas, ele encheu minha cabeça. Disse que você era instável, que ia nos deixar na mão.
Eu fui um idiota. Eu encarei. A raiva que eu sentia por ele tinha se esvaído, substituída por uma espécie de pena. Ele era fraco, facilmente manipulável. Não valia a pena gastar minha energia com ele. Só não faça isso com a próxima pessoa que tiver um sonho, Ricardo. Foi tudo que eu disse. Ele assentiu, parecendo aliviado por eu não ter feito um escândalo. Tiago, o baterista, veio até mim com um sorriso branco. Isso foi épico! Sério! Quando você olhou para ela e soltou o refrão, arrepiou até a alma. Vamos fazer um som incrível juntos! Aquele momento foi surreal. Ali, naquele galpão empoeirado, cercado por aqueles músicos que até ontem eram quase estranhos, eu me senti em casa. Senti que pertencia àquele lugar. Eles não me viram como a ex-namorada de alguém ou como uma garota de coração partido. Eles me viram como uma cantora, como a vocalista deles. Então, é oficial? Perguntei, a voz ainda um pouco trêmula. Mais do que oficial, Beto confirmou. Só tem mais um passo, a parte chata da burocracia. Burocracia? Sim, a banda foi comprada recentemente por um novo empresário, um investidor. Ele está injetando uma grana e profissionalizando tudo. É por isso que o teste era tão importante. Ele quer começar a gravar um álbum novo o mais rápido possível. Você precisa ir ao escritório dele amanhã de manhã para assinar o contrato oficial. Um contrato. Um álbum. As palavras soavam como música. Um sonho que parecia ter morrido há menos de 24 horas estava, de repente, mais vivo e real do que nunca. Claro, sem problemas. Onde fica o escritório? Beto me passou um endereço no centro da cidade, um prédio comercial moderno e espelhado que eu conhecia de vista. Era um mundo completamente diferente daquele estúdio. Na manhã seguinte, eu escolhi minha roupa com cuidado, não para impressionar, mas para me sentir poderosa. Uma calça jeans escura, botas de couro e a jaqueta preta que era a minha armadura. Cheguei ao prédio sentindo um frio na barriga, mas não era o mesmo frio de antes. Era a ansiedade boa, a expectativa do que estava por vir. O escritório da empresa ocupava o último andar. Era um lugar elegante, com paredes de vidro, móveis de design e uma vista espetacular da cidade. Uma recepcionista sorridente me ofereceu café e pediu que eu aguardasse um momento. Sentei-me num sofá de couro macio, sentindo-me completamente deslocada e, ao mesmo tempo, exatamente onde eu deveria estar. Senhorita Clara, o senhor Monteiro vai recebê-la agora. Eu a segui por um corredor até uma porta dupla de madeira escura. Ela abriu uma das portas e gesticulou para que eu entrasse. Pode entrar. O escritório era ainda mais impressionante. Uma das paredes era inteiramente de vidro, revelando a cidade aos meus pés. Havia uma grande mesa de madeira, estantes com livros e alguns discos de platina emoldurados na parede. Um homem estava de costas para mim, observando a vista. Ele era alto, usava uma camisa de linho azul claro. Meu coração deu um salto, uma batida dolorosa, irreconhecível. Lentamente, ele se virou. O cabelo escuro, um pouco desalinhado, os olhos castanhos profundos e aquele sorriso leve e gentil que eu jamais esqueceria. Era José, o estranho da lanchonete. Eu fiquei paralisada na porta, a boca entreaberta. Minha mente tentava processar a impossibilidade daquilo. As peças do quebra-cabeça giraram violentamente e se encaixaram com um clique ensurdecedor. O compromisso que ele tinha, a forma como ele me ouviu, a sua última frase. A gente se vê por aí, tenho certeza disso. José? Minha voz foi um sussurro. Olá, Clara, ele disse, a voz calma e grave preenchendo o silêncio do escritório. Eu disse que a gente se veria em breve. Por favor, sente-se. Eu caminhei até a cadeira em frente à sua mesa como um autômato. Minha cabeça estava girando. Você é o dono da banda? O empresário? Sou, ele confirmou sentando-se em sua cadeira. Eu comprei a Sons da Noite há alguns meses. Acredito no potencial deles, mas sentia que faltava uma peça, uma alma,
Uma voz que não fosse apenas técnica, mas que tivesse uma história para contar. Então, a lanchonete e aquilo foi uma coincidência? Ele me interrompeu suavemente. A melhor coincidência da minha vida profissional. Eu estava saindo de uma reunião terrível naquele prédio, precisava de um café para colocar a cabeça no lugar, e então eu te vi. Eu não sabia quem você era. Só vi uma mulher cuja dor parecia profunda demais para caber dentro dela. Quando você me contou sua história sobre a traição, sobre o teste sabotado, tudo se encaixou. Eu não senti pena de você, Clara. Eu senti admiração pela sua força, pela sua paixão. Eu sabia naquele momento que tinha encontrado a voz que estava procurando. A sua história é o que a música precisa. Verdade. Então, você sabia que eu estaria no teste ontem? Eu não sabia. Eu torci para que você estivesse. Fui ao estúdio para assistir aos testes. Fiquei lá no fundo, no escuro. Ninguém me viu. E eu vi você. Vi você. Transformar toda aquela dor em arte. Você não ganhou o teste, Clara. Você o arrebatou. Você provou que eu estava certo. Ele empurrou um documento grosso, encadernado, sobre a mesa em minha direção. No topo, em letras elegantes, lia-se: Contrato artístico, Clara Medeiros e Sons da Noite. Eles não te deram um presente. Eles te deram uma libertação. Lembra? Ele disse, ecoando as próprias palavras da lanchonete. Esta é a sua libertação oficializada em papel. Um contrato de 5 anos, gravação de um álbum, uma turnê nacional como primeira etapa. O palco é seu, Clara, se você o quiser. Eu olhei para o contrato, para o meu nome impresso ali. Olhei para a vista da cidade através da janela. Um mundo de possibilidades se abrindo à minha frente. E então olhei para José, para o homem que em menos de 48 horas tinha me visto no meu pior momento e me mostrado o caminho para o meu melhor. Ele me estendeu uma caneta preta, pesada. A escolha é sua. Peguei a caneta. O peso dela em minha mão era real, sólido. Era o peso do meu futuro. Um futuro que eu mesma conquistei. Com um movimento firme, abri o contrato na última página e assinei meu nome na linha pontilhada. A minha assinatura não era mais o rabisco de uma garota sonhadora. Era a marca de uma mulher que havia atravessado o inferno e saído do outro lado, pronta para cantar a sua história. Ao levantar os olhos, encontrei o sorriso de José e, pela primeira vez em muito tempo, eu sorri de volta. Um sorriso genuíno, sem dor, sem sombras. Era apenas o começo.